Será que plano de assinatura no consultório médico é solução ou armadilha disfarçada? O que parece previsibilidade pode virar frustração para o médico e confusão para o paciente. Se você é médico e trabalha no consultório particular, talvez você tenha ouvido falar ou pensado em criar um plano de assinatura para ter uma renda previsível, atrair pacientes e fugir da montanha-russa que é o consultório. E para você entender se isso vale a pena ou não, então assista esse vídeo. Eu vou te mostrar como evitar a armadilha e o como estruturar um acompanhamento que seja sólido, ético, humanizado e viável financeiramente. Sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre planos de assinatura no consultório médico particular. Será que isso é solução ou cilada? Nos últimos tempos, cada vez mais colegas me perguntam sobre os famosos planos de assinatura no consultório particular. A ideia parece simples, oferecer aí um modelo de pagamento recorrente para garantir a previsibilidade financeira e de quebra fidelizar o paciente. E eu entendo isso, porque no consultório particular, às vezes pode acontecer, uma semana a agenda está lotada, na outra só metade dos pacientes vem, depois os outros desmarcam, depois é feriado, daí acontece uma chuva, enfim. Então, essa ideia de ter um pagamento recorrente, uma renda fixa com previsibilidade financeira, soa aí uma coisa boa no consultório particular. Só que o médico tem que tomar muito cuidado na hora de adotar esse tipo de modelo, porque pode parecer como um plano de assinatura, como se fosse uma Netflix, uma academia, um aplicativo aí de assinatura, e às vezes essa solução, na verdade, é mais uma armadilha, porque a gente não pode confundir modelo de pagamento com modelo de cuidado. E quando a gente faz isso sem perceber, começa a trocar a essência do nosso trabalho de uma lógica de serviço sobre demanda, transforma a consulta num produto, numa commodity. Aí, de repente, não é paciente, ele é assinante, e o médico passa a ser visto como um prestador aí disponível. Só que no consultório médico particular, a gente não é convênio, a gente não é uma instituição, por exemplo, para oferecer esse tipo de serviço. Não dá para a gente fazer um serviço sobre demanda, por exemplo. Deixar aí um cardápio para o paciente escolher quando ele quiser usar. Será que faz sentido no consultório médico? Cuidado médico não é pacote, não é combo, não é um aplicativo também para o paciente usar quando quiser. Nada de errado se quiser inovar em outras áreas dessa medicina, mas quando a gente fala na assistencial, no consultório, na consulta particular, não dá para a gente extrapolar todas as coisas. E isso, em vez de valorizar o seu trabalho, mais desvaloriza, porque o paciente ele vai escolher de acordo com o plano, de acordo com o valor financeiro, e não pelo valor agregado do atendimento. Por isso, você tem que refletir. Esse paciente precisa mesmo de um acompanhamento regular? Eu já tenho um plano terapêutico estruturado, com etapas claras. Esse modelo respeita a minha rotina, meus limites, meu propósito como médico, como médica? Agora, uma coisa que você precisa saber é que plano de cuidado é diferente do que plano de assinatura. Muitas pessoas confundem isso. O que é plano de cuidado? O plano de cuidado é uma ferramenta clínica da medicina centrada na pessoa, é estratégica, estruturada para poder fazer uma condução clínica do acompanhamento médico. É como um mapa em que você e o paciente traçam juntos o caminho para ser seguido como base de acordo com o diagnóstico, com objetivos terapêuticos e também nas necessidades reais daquele caso específico. Ele é baseado na medicina, medicina baseada em evidência. Tem começo, meio e fim, com reavaliações, porque segue uma conduta médica como um tratamento e tem, é claro, evolução conforme o quadro clínico do paciente. Um bom plano de cuidado vai incluir o objetivo do tratamento, por exemplo, vai melhorar o controle glicêmico, o controle da dor crônica, prevenir aí uma perda funcional. Tem também metas terapêuticas realistas e mensuráveis, estratégias medicamentosas e não medicamentosas, planejamentos de exames, vacinas, estilo de vida, acompanhamento estruturado, então a periodicidade das consultas, todos os ajustes e reavaliações previstas. E também conta com a participação do paciente, isso é uma corresponsabilização com decisões compartilhadas. Ou seja, plano de cuidado é uma forma clínica e ética de personalizar o seu atendimento e mostrar ao paciente por que ele precisa continuar o acompanhamento, para de fato executar a conduta médica, o tratamento. E o que não é plano de cuidado? Plano de cuidado não é um pacote de consultas com valor aí promocional. Não é um serviço sobre demanda, tipo, vai usar quando quiser. Também não é uma promessa de disponibilidade ilimitada.
Também não é uma venda com foco em vantagem financeira somente. E principalmente não é uma assinatura que o paciente contrata antes mesmo de ter um diagnóstico, de ter uma avaliação, de ter uma conduta. E essa é a grande confusão que eu tenho visto por aí. Muitos colegas tentando vender planos de assinatura mensais, às vezes, sem antes construir um plano de cuidado, uma conduta médica real, com objetivos, fases, estrutura de acompanhamento baseada na medicina, baseada em evidência. Quando a gente começa a pensar primeiro no pagamento, antes de definir o plano terapêutico, aí a gente transforma a medicina num produto. Isso é mercantilizar. Aí o paciente vira aquele cliente, o médico vira aquele prestador de serviço e o cuidado vira um combo. É para isso que você fez medicina? E aí o resultado é essa frustração do paciente, que às vezes pode pagar, não sabe nem por quê. O médico fica sobrecarregado, porque às vezes tem que ficar à disposição e não sabe também o que está fazendo no meio da consulta, não tem uma estruturação para isso. E tem uma desvalorização do trabalho médico, que é reduzido em um combo de consultas. Conta aqui nos comentários, você já conhecia o verdadeiro plano de cuidado da medicina baseada em evidências? E o cuidado é justamente que quando você parte primeiro do pagamento, antes de entender o que o paciente precisa clinicamente, você pode acabar oferecendo um plano para alguém que nem precisa de um acompanhamento de verdade. Ou pior, se o paciente às vezes não usar, aí ele sente que pagou à toa, ou se usar demais, aí você sente que está sendo explorado. Isso te coloca num papel que não é seu. Mas quando você adota um modelo de plano de cuidado estruturado, baseado na medicina, baseada em evidência, você cria uma relação completamente diferente com o paciente, justamente uma relação médico-paciente terapêutica. Então, por exemplo, imagina aí que você está atendendo um paciente com diabetes tipo 2, um diabetes que veio recém-diagnosticado. O paciente tem lá os seus exames alterados, hemoglobina glicadas nas alturas, ele está inseguro, não sabe o que fazer ou não, já ouviu várias coisas, você tem que comer fruta, se não pode comer fruta, você tem que comer tal hora, você vai fazer jejum, já tentou fechar a boca, mas não conseguiu, enfim, não sabe como fazer isso, manter as coisas na rotina, às vezes tem medo de complicações, tem resistência a tomar remédio, a fazer a adesão ao tratamento. Então imagina que no meio disso, na primeira consulta, você vai usar o método da anamnese centrada na pessoa, vai entender como que ele vive esse diagnóstico, como enxerga a própria saúde, quais os medos carrega, se às vezes é das complicações, se às vezes é na parte social, o contexto familiar, a rotina de trabalho, os hábitos alimentares, como ele espera o tratamento, o que ele precisa de apoio. E a partir disso, você estrutura um plano de cuidado compartilhado com o paciente, com início, meio e fim, dentro de um ciclo de tratamento, onde você vai fazer ciclos, às vezes de 3 meses, por exemplo, 3 meses às vezes mais intensivo, depois você passa para consultas mais espaçadas, sempre com metas claras e um acompanhamento ativo, com apoio a essa adesão, e aí você vai fazendo o atendimento continuado. O atendimento continuado é o serviço que você oferece para poder ter esse plano de cuidado executado da melhor forma possível. Não é um plano de assinatura, na verdade, é um serviço que pode ser feito sim a flexibilização na forma de pagamento. Às vezes pode combinar como que vai fazer o pagamento, se vai fazer por consulta, se vai fazer por uma série de tratamento num ciclo específico, se você vai fazer isso à vista, se vai fazer parcelado. Isso é outra história. Tá tudo bem, isso você pode conversar com o paciente, mas isso com base na conduta médica. O paciente, ele entende o porquê das consultas, ele vê valor no processo, ele enxerga o sentido clínico de fazer esse acompanhamento, e não só uma vantagem financeira, por exemplo. Ele se sente seguro porque você mostra que você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que esperar em cada fase do tratamento. Isso não é ser mercenário, porque quando você estrutura um plano clínico, com propósito, com critério, a conversa sobre valor deixa de ser comercial e passa a ser sobre a conduta terapêutica. O paciente não está comprando um pacote, ele está investindo na saúde com um comprometimento no cuidado, a partir de uma conduta médica bem estruturada. Assim você consegue fazer um atendimento continuado, mais estruturado, previsível, ter maior adesão no tratamento, os pacientes eles voltam por compreensão e não por insistência, tem mais clareza para você e para o seu paciente, mais leveza na rotina clínica e uma relação terapêutica verdadeira com respeito e responsabilidade compartilhada. Existe uma grande diferença entre fidelizar um paciente e prender alguém a um modelo de cobrança recorrente. E, infelizmente, muitos médicos acabam escorregando nesse detalhe e oferecendo planos de assinatura antes mesmo que o paciente realmente seja avaliado. Não é para oferecer plano sem diagnóstico, criar pacotes antes de planejar uma conduta médica, nem é para fazer pacote, né? Prometer disponibilidade infinita. O paciente vai começar a pagar e aí? Ele vai ter que cancelar? Qual que vai ser o critério? É o paciente que vai definir a alta dele? Isso não é conduta médica? A gente precisa refletir sobre isso. Como que você pode montar um plano de cuidado ético e baseado em evidência? Primeiro,
construir o vínculo com o paciente. Depois, definir a conduta a partir do diagnóstico médico. Só então planejar o acompanhamento, onde você vai dividir o tratamento em ciclos de tratamento, com início, meio e aí faz a reavaliação para ver se vai continuar, se vai fazer um outro ciclo diferenciado, às vezes receber alta ou dependendo da necessidade do paciente. E aí, então, a gente vai pensar na melhor forma de viabilizar financeiramente. Uma forma que consiga trazer acessibilidade para o paciente, ao mesmo tempo que traga segurança e valorização para o médico. Esse planejamento, quando feito com critério, vira uma bússola clínica, tanto para o paciente quanto para você, médico. E é aí que te dá clareza sobre os próximos passos. Você consegue organizar sua agenda, melhorar a adesão. E isso você consegue fazer sem sobrecarga, porque você tem os cuidados planejados. E o paciente sabe onde ele está, aonde ele vai, por que ele precisa voltar na consulta e o que vocês estão buscando juntos. Então, em vez de fazer planos de assinatura, você faz ciclos de tratamento planejados, com duração, às vezes, de 3, 6 meses, e aí tem um começo, meio, tem metas claras, tem pontos de reavaliação, mostra a evolução clínica, cria aí uma rotina de cuidado, reforça o compromisso terapêutico sem transformar o cuidado em um produto. Na verdade, o paciente não está assinando aí um método de pagamento, ele está fazendo um acordo para ter um compromisso no cuidado. E o método de pagamento é algo mais para facilitar o processo de adesão, mas não que baseia o modelo de cuidado nisso. E se você quer dar um passo simples já na sua próxima consulta, que tal você experimentar perguntar para o paciente como você gostaria de estar se sentindo, o que gostaria de estar fazendo, ou como gostaria de estar aí daqui 6 meses? E no que você sente que precisa de ajuda para chegar lá? Só essa pergunta já muda muito o tom da conversa. Não é uma questão do paciente pagar um protocolo engessado e padrão, porque não é isso. É sobre fazer um acompanhamento personalizado e com propósito, baseado em evidência e que traz essa humanização no cuidado. Você mostra que está construindo um plano de cuidado personalizado com o paciente no centro. Ele começa a enxergar valor no processo e que você, médico, faz parte desse processo com essa relação terapêutica do paciente. E essa simples mudança já transforma a conversa sobre acompanhamento em um cuidado humanizado e não só baseado na parte financeira. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu quero te convidar a entrar na minha lista VIP de médicos. Lá você recebe uma newsletter, carta para médicos com bastidores da vida médica e conteúdos mais aprofundados sobre esse e outros assuntos de como fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. É gratuito e exclusivo para médicos, o link vou deixar aqui na descrição do vídeo e espero você lá.